Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nossa primeira aula, de 2021, a gente vai começar a falar um pouco de cinemática, o que é a cinemática, e o primeiro assunto que a gente vai comentar, e é importante que vocês tenham esses conceitos importantes, é a velocidade média. Bom, a cinemática, a gente estuda o movimento dos corpos sem interpretar a sua causa, Vai estudar a velocidade que o corpo vai estar, mas não vai perguntar e querer saber como que esse corpo chegou nessa situação, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai estudar aqui é a velocidade média. Então, quando eu falo em velocidade, quando a gente está falando em velocidade, a gente está falando da variação da posição. Por exemplo, um corpo está num ponto A e vai para um ponto B em um intervalo de tempo que ele leva. Por exemplo, eu saio do CEMO e vou até a rodoviária. Ali eu percorri um espaço no intervalo de tempo. Se eu souber quanto que vale esse espaço e se eu souber quanto tempo eu levei, eu consigo calcular o que? A minha velocidade média que eu fiz, naquela situação. Então ele vem falando aqui, a velocidade média é uma grandeza vetorial. Para a gente poder relembrar, a grandeza vetorial depende de módulo, direção e sentido, e vai trabalhar o quê? Com a variação da distância, que a gente vai chamar aqui de ΔS. Delta, toda vez que vocês encontrarem um delta, vocês vão ver que é uma variação de posição, divididos o quê? Pela variação do tempo. Tudo bem? Então, a posição final é o SF e a posição inicial é o S0. Então, esse ΔS é a diferença entre a posição final e a posição inicial. E o ΔT, galera, o que a gente vai trabalhar em relação ao ΔT? O ΔT é a variação do tempo. Deixa eu só apagar isso aqui, que aí fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, ΔS divididos por ΔT, a gente tem a nossa velocidade média, onde a velocidade a gente mede em metros por segundo, o ΔS é o deslocamento, isso aqui é em metros, SF é a posição final e o S0 é a posição inicial. E o ΔT é em segundos. Por isso que a velocidade é o quê? Metros por segundo. São duas grandezas primitivas gerando uma grandeza o quê? Derivada. Tudo bem? Agora, a gente, para poder interpretar isso aqui de uma forma tranquila, a gente pode também utilizar outras unidades. Por exemplo, o ΔS pode estar em quilômetros e o ΔT está em hora, então a velocidade vai ser o quê? Quilômetro por hora. Tudo bem? Depois, durante a nossa gravação no Meet, eu vou dar mais algumas dicas para vocês entenderem esse conteúdo todo. Tá? Já o movimento uniforme, quando a gente fala em movimento uniforme, a gente está falando em um movimento com a velocidade constante, ou seja, se a velocidade não muda, eu não estou nem acelerando, nem desacelerando o meu corpo. Tudo bem? A equação do movimento uniforme é dada a partir da equação da velocidade média. Tá? Nesse vídeo eu vou deixar aqui para que vocês possam anotar esse material, tá? S é a minha posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e o T é o tempo. Então, durante o nosso encontro pelo Meet, eu vou desenvolver essa fórmula, da onde que ela surgiu e como que ela surgiu, tá bom? Então, velocidade é a velocidade média, que no caso ela é constante, ΔS é o deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Tudo bem? Então, com essas duas equaçõezinhas aqui, vocês vão ter condições de fazer os exercícios, tá? Agora nós vamos para o nosso encontro do Meet para eu mostrar algumas coisas que são importantes para vocês anotarem em relação
ao conteúdo, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.